Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esses dias Deus te chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, só Deus ouviu seu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar de Pai, mudar o seu mundo.
Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Eu fiz uma introdução daquilo que o Senhor vai falar nesta noite ao nosso coração. Aquilo que o Senhor irá falar ao nosso coração. Lembrando de uma coisa: o Senhor só alerta aqueles que Ele ama. O Pai só corrige aquele que Ele ama. Os filhos só vão entender a nossa rigidez quando Ele tiver filhos. É assim, irmãozinho? Os filhos só vão entender a preocupação do pai e da mãe quando eles tiverem seus filhos. Às vezes nós temos que ser tudo. Nós temos que ser tudo. Mas não adianta nós queremos fazer tudo sozinhos. Porque nós não vamos conseguir. Amós diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viver. Por que Amós profetizou ao povo de Israel? Porque o povo de Israel estava se distanciando, estavam distante das coisas de Deus. E Amós profetizou isso, alertando aquele povo. Porque o Senhor falou à casa de Israel: buscai-me e vivei. Vivei o quê? Quando nós buscamos a presença de Deus, nós vivemos os melhores momentos da nossa vida nesta terra. E Amós, ele profetizou naquele povo que andava errôneo, que andava fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Deus usou Amós naquele tempo dizendo: assim diz o Senhor à casa de Israel, que era a casa que estava precisando de um renovo, de uma mudança espiritual, de uma coisa melhor para as suas vidas, aonde o povo estava disperso, aonde o povo já estava adorando outros deuses, aonde o povo estava fazendo coisas que cada dia eles estavam se distanciando de Deus. E aí Deus usou este homem, levando esta palavra de alerta, de exortação, dizendo: olha, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Não adianta nós queremos fazer algo na nossa vida espiritual se nós não buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Não adianta, não adianta. Muitas pessoas vivem hoje uma vida escassa. Muitas pessoas vivem hoje uma vida de desespero, uma vida de muita decepção. Mas por quê? Porque não quer se colocar diante de Deus, porque não quer colocar o Senhor na frente, o Senhor no centro da sua casa. Mas o Senhor nesta noite Ele me traz aqui para dizer: buscai-me e viver melhor, em paz, em harmonia, com a sua família, com o seu trabalho, na sua escola. É isso que o Senhor quer de nós. Buscar continuamente ao Senhor é essencial para se receber sua graça e misericórdia. Buscar ao Senhor continuamente. Não podemos, pois, negligenciar a oração e a meditação na palavra do Senhor. Ei, a vida de crente, irmão, não é fácil. Se você dizer que é fácil, você tem que se converter. Infelizmente. Quando nós renunciamos o mundo,
crente. E eu sou um homem sério, eu sou um homem de caráter, eu sou um homem que não envergonhei, nem vou envergonhar a minha família. Meus parabéns, o Senhor ajudou o seu pai a lhe criar. Você não via a luta do teu pai, mesmo não sendo um servo do Senhor, mas você não sabia os momentos difíceis para lhe corrigir. Porque se Deus não tiver no projeto, Deus, se Ele não tiver no projeto de vida, as coisas não dão certo. Também olhando aqui o pai do Mateus, na nossa época era só simpatizante, né? E hoje está servindo a Deus. A diferença tem que ser feita dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nós temos que ser luz dentro da nossa casa. Nós não podemos falar palavrão, nós não podemos falar palavras malditas, nós não podemos maltratar e nem colocar palavras para que o seu filho, a sua filha, o seu esposo ou a sua esposa venha ficar constrangido. Amós, ele chamou o povo e disse: eis que o Senhor diz. Porque o povo estava sofrendo, o povo não estava indo da forma que tinha que ser. O cristão que abandona essas duas coisas, irmão, morre espiritualmente. Quando abandona a oração, quando abandona a leitura da palavra de Deus, ele começa a morrer espiritualmente, ele começa a ficar sem força. Ele começa a ficar olhando os erros da igreja. Nós estamos família, igreja, né? Pais e filhos. Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. Quando o crente deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia. Você sabe que a primeira coisa que ele vê dentro da igreja, ele só vê os erros. Ele começa a apontar vidas. Ele começa a apontar erros das pessoas. Ele começa a dizer que está errado, que não é para ser assim. Ele começa a apontar as coisas e dizer que está tudo errado. Pastor, não presta atenção. É isso, eu não gostei desse índio, esse índio ficou feio. Ah, isso aqui não está bom. Essa bateria é muito alta. Eu não sei o quê. E o inimigo vai começar a pedrar o seu coração. Por quê? Porque ele passou de ver as maravilhas de Deus para ver os defeitos. É o fruto de quem não ora, é o fruto de quem não lê a Bíblia. É o fruto de quem não ora e de quem não lê a Bíblia. Irmão, mas o culto era para estar pegando fogo, glória a Deus. Mas eu acredito que o coração está pulando, saltitando ali, porque Deus está falando ao nosso coração. Há momentos de glorificar e exaltar. Há momentos de pular, de falar em línguas estranhas, mas há momento de você parar e fazer uma análise na tua vida e começar a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, para que você venha ter sucesso na tua vida, em todos os aspectos. Se nós estamos bem com a nossa família, você pode ter a certeza que você está bem com Deus. E se nós estiver bem com Deus, você pode ter a certeza que você está bem com seus pais, com o teu trabalho, com a tua vida pessoal e com a tua vida espiritual. Por que nós que somos líderes, nós chamamos o povo para orar, para ler a Bíblia, para participar dos cultos de exortação? Por quê? Porque é nesses momentos que nós chamamos o povo para entender o que é a oração, o que é que Deus faz através dela. O que é que Deus faz através dela. E nós devemos buscar e viver. O que é que nós devemos buscar, missionário? O que devemos buscar? A salvação do Senhor. Porque senão não teria sentido. O que adianta ser crente e não lutar pela salvação? O que adianta eu entregar a minha vida e chegar daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e perder a minha salvação? Então nós devemos lutar, nós devemos buscar todo
Paulo e Silas estavam ali presos naquela prisão. E aí o Senhor quebrou as grades, abriu as prisões para Paulo e Silas. E aquele homem que estava ali, o carcereiro, ele se desesperou e tentou tirar a sua vida. Mas aí Paulo e Silas diz: não faça isso, que nós estamos aqui. E aquele homem, ele reconheceu. Ele viu que foi uma coisa sobrenatural naquele momento. E a Bíblia diz que, lá em Atos 3, 16 e 31, que ele diz: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que lutar pela salvação. Nós temos que estar dentro da nossa casa e ser luz. Ser luz. Deus tem cumprido promessa na vida de muitos crentes, na vida de muitos irmãos, na vida de muitas famílias. Hoje a gente vive bem, a gente vive numa vida santa, mas as perseguições é todos os dias. Todos os dias é luta. Todos os dias tem decepção. Todos os dias tem perseguição. Todos os dias nós ficamos de cabisbaixos. Pastor, eu lembro quando eu falo assim de desânimo, uma pessoa desanimada. Sabe o que eu lembro? Quando Elias, ele enfrentou aqueles profetas de Baal, lá ele humilhou, lá ele saiu por cima de tudo. Lá Deus deu a vitória a Elias. Ali todos ficaram envergonhados, porque Deus exaltou Elias. Então ali foi um grande feito que Elias fez, através do Senhor. Deus, ele dificultou tanto as coisas, para que as coisas ficassem mais bonitas da parte de Deus. Mas já no próximo versículo, no próximo capítulo, Elias, ele fez o quê? Quando soube que Jezabel estava procurando ele fugiu. E a Bíblia diz que Elias ficou desanimado. A Bíblia diz que Elias fugiu, estava desanimado. Escute, uma coisa interessante: toda vez que você tem uma vitória na tua vida, você tem que preparar para no outro dia, quando o desânimo bater, você combater. Toda festa que tem na igreja, na próxima semana, é luta por cima de luta. Aí o que acontece? O conjunto está cheio, que não cabe nem todo mundo. E aí na próxima semana, depois da festa, alguns começam a se dispensar. Já não começa a vir para a igreja, já começa a deixar. É aí que nós temos que ter um cuidado, porque nós devemos enfrentar o inimigo e esperar, mas preparar. Então o Senhor, quando Ele diz na sua palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, isso faz parte de mais de 30 mil promessas que tem na Bíblia, e essa é uma delas. É isso que nós não devemos de esquecer, que o Senhor está velando e o Senhor está cuidando. No momento certo, Deus liberta, Deus salva, Deus manifesta o seu poder na sua vida. É isso que nós temos que ser. O que nós não podemos fazer é perder a fé. É perder a fé. Ei, e muito cuidado para aquilo que está tirando a tua visão do céu, a tua visão da salvação. Muito cuidado, muito cuidado. O que devemos buscar? A verdadeira sabedoria de Deus. Para nós mantermos a nossa família de pé, nós temos que pedir a verdadeira sabedoria de Deus, para que Ele venha nos orientar, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha fazer algo diferente na nossa vida, para nós transmitirmos
para nós transmitirmos para as pessoas que estão debaixo do nosso teto. Debaixo do nosso teto. Se você é crente, a tua família tem que ser crente. Se a pessoa é alcoólatra, você pode ter a certeza que os filhos vão ser alcoólatras. Se é traficante, você pode ter a certeza que os filhos vendo o que o pai está fazendo, ele vai aprender a fazer aquilo. Ele vai aprender a fazer aquilo. Mas nós nunca podemos deixar de pedir a Deus a sua sabedoria. A sua sabedoria. E a palavra de Deus nos diz aqui em Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 5 assim: mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé. Você tem que pedir, mas sabendo que vai receber a sabedoria de Deus. Porém, peça com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem que o vento leva de um lado e para o outro. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, nós temos que pedir com fé e com certeza de que nós vamos receber. Eu não sei nesta noite quem está precisando de ouvir esta palavra, mas o Senhor, Ele me enviou aqui, não foi por um acaso. O Senhor me enviou aqui, não foi só para mim ver os irmãos, não. O Senhor, Ele cuida dos seus. O Senhor, Ele cuida da sua igreja. O Senhor, Ele ama, Ele alerta. Ele está vendo aquilo que está acontecendo no meio das famílias. Ele está vendo a negatividade no meio da família. Ele está vendo o amor de muito se esfriar. Ele está vendo aqueles que nasceram dentro da igreja se desviar dos caminhos do Senhor, porque não estão dando lugar para as coisas de Deus. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: me busca e viver as melhores coisas da terra. Me busca e você vai viver a melhor coisa da terra. As melhores dos melhores maná vai crescer sobre a tua casa. Você vai chegar à velhice e você vai olhar para trás e dizer: a minha geração todinha está na casa do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Missionário, mas ainda está faltando alguém da minha família para se entregar a Cristo. Busca Deus e vai viver o melhor momento da sua vida. Não se desespere, não se preocupe, acredita na promessa de Deus. Ei, acredita na promessa de Deus. São muitas promessas que tem na palavra do Senhor. Muitas promessas. Nós devemos acreditar plenamente nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Então a sabedoria, ela tem que ser pedida com fé. E sem nenhuma dúvida de que não vai dar certo. Sem nenhuma dúvida que vai dar certo. Que vai dar certo. Eu sei que você já enfrentou bastante lutas nessa vida. Passar 30 anos orando pelo marido e ele nunca fazia conta. Passar 30 anos dobrando os joelhos do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, meu marido está ali e eu quero que tu salva ele. Isso é perseverança, isso é fé. É isso que nós precisamos ter cada dia. É Deus renovar a nossa fé para combater os grandes males desta terra e para não ser perdedor. Eu sempre digo, a minha oração, eu sempre quero falar para os irmãos, porque foi assim que eu consegui lutar e vencer. A oração com fé, e com certeza que a bênção vinha,
E outra, às vezes, nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. Às vezes pensamos que estamos fazendo tudo conforme Deus quer. Mas às vezes não. A gente pensa que está fazendo certo. E eu passei a fazer oração diferente para Deus. Uma das orações que eu faço para Deus, direto: Senhor, me ensina a lidar com as situações desta vida. Você tem aprendido a lidar com as situações desta vida? Se você não aprendeu ainda, se você ainda está batendo, e não aprendeu a lidar com as situações, peça para Deus, gente. Peça com fé. Peça com fé. E a outra oração que eu faço a Deus: Senhor, tira tudo de mim que não te agrada. Comece a orar dessa forma, para que o Senhor venha tirar tudo de você que não agrada a Ele. Que aí você vê que tem muita coisa que precisa ser mudado para que o Senhor venha fazer algo na tua vida. Você vai ver que nem tudo que você está fazendo é certo. Para os olhos de A e B é bom, mas para Deus não é. E nós servimos ao Senhor e nós temos que agradar Ele. A salvação ela é individual. É cada qual por si, meu irmão. A luta é nossa. A luta não é do pastor. A minha luta não é dele. A minha luta é minha. É eu que tenho que lutar, irmãozinho. É eu que tenho que batalhar, irmão Salatiel. É eu que tenho que lutar. O sonho é meu. O projeto é meu. E esse projeto aqui é de Deus. Esse projeto aqui é de Deus. Esse projeto aqui, esse projeto de família é de Deus. A família pertence a Deus. A família pertence ao Senhor. E o inimigo ele luta para destruir, porque ele sabe que se tocar na família, ele destrutura toda a família. Olha que uma família destruturada, irmão, é um caos nesta terra. Se você tem sonhos com a tua família, lute pelo teu sonho. Se você tem projeto pela vossa família, lute por esse projeto, porque foi o Senhor que colocou no teu coração. Eu tenho um primo que ele está com câncer. Está com câncer. É o Naldo Moreno. Ele é meu primo, de sangue. Mas ele é um cara que está passando por essa situação, mas é um cara otimista. Ele disse para mim assim: não é fácil não, pastor. Uma pessoa com câncer no intestino, que é um dos piores, os irmãos sabem. Ele chegou para mim e disse assim: Killy, rapaz, eu estou preparado. Eu estou preparado para as duas coisas. E eu disse: pois fala. Ele disse: eu estou preparado para ir para o céu. Eu, glória a Deus. Mas ele disse: eu estou preparado também para segurar. É fé. Para uma das duas ele vai. Não tem escapatória, é um dos dois. Porque Deus preparou. Ele está preparado para subir a qualquer hora. E ele está preparado para ser curado a qualquer hora. Mas ele fala isso com toda segurança. Aquilo que Deus fez eu viver nesta terra, Ele me deu tudo o que eu necessitava. Mas a minha oração é com fé. E ali naquela mesma situação, mas a gente se sente fortalecido. Nós sentimos fortalecido. Porque ele tem pedido auxílio de Deus. Irmão, a nossa vida não pode perder o auxílio de Deus. Não pode. Não pode. Missionário, a minha vida não está bem com Deus. A minha vida espiritual, ela precisa ser organizada. A minha vida material precisa ser organizada. A minha
vida, na minha casa, minha família precisa ser organizada. Missionário, minha família, eu preciso mudar algumas coisas na minha mente. Eu tenho que tirar alguma coisa de mim. Eu tenho que fazer algo diferente para que as coisas venham a mudar. O Senhor, nesta noite, Ele está te dizendo ao teu coração: buscai-me e vivei. Quando nós buscamos a Deus, nós descemos a casa do oleiro. Quando nós buscamos a Deus, nós reconhecemos que estamos errados. Quando nós buscamos a Deus, nós reconhecemos que precisamos de mudança na nossa vida. Quando nós buscamos a Deus, nós nos cobramos. Quando nós buscamos a Deus, nós começamos a dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. Mas eu quero te dar um exemplo dentro da Bíblia. O que pode acontecer na tua vida? O que você deve fazer na sua vida para que você possa buscar e viver o melhor de Deus na tua vida? Aí eu vou lá para a multiplicação dos peixes. A multidão muito grande que seguia Jesus, chegando a hora de comer, chegando a hora de comer. E os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, Salatiel, ficaram preocupados. Por quê? Porque era muita gente e não tinham o que comer e o comércio estava se fechando. Só que Deus estava preparando ali um grande milagre. A Bíblia diz que apareceu ali 5 pães e 2 peixinhos, foi? 5 pães e 2 peixinhos. Mas 5 pães e 2 peixinhos, isso não dá para nada. Aí o Senhor diz assim: ei, juntai as pessoas em grupo de 100, em grupo de 50. E coloque eles sentados na mesa, organizado. Dentro do mistério. Jesus mandando fazer isso, eles fizeram. Colocaram os grupos de 100 e os grupos de 50. E aí o Senhor faz o milagre dos peixes e dos pães. O que é que eu aprendo e o que eu quero ensinar para você nesta noite? Para Deus fazer um milagre na tua vida, na tua família, você tem que se organizar diante dele. Você tem que se organizar diante dele. Você tem que organizar o templo do Espírito Santo. Você tem que organizar a tua família para que o Senhor venha fazer um grande milagre na tua vida. Organização. Deus, ele só age aonde tem organização. Eu tenho 20 anos de loja. Eu tenho 2 anos de empresário. 2 anos. 2 anos de empresário. Porque eu só me organizei há 2 anos atrás. Eu era desorganizado. Daí o Salatiel sabe. Nós fizemos uma mudança radical. E depois dessa mudança, o Senhor começou a derramar as suas bênçãos. E eu entendi. Deus, ele me deu essa mensagem. A mensagem dos 5 pães e dos 2 peixinhos e da organização na vida do crente. Ele me deu essa mensagem quando ele estava tratando comigo para se organizar. E eu falava para Deus: mas Deus, nós faz isso, nós vendemos. E onde está o mundo? Nós não estamos vivendo da forma que tem que ser. Nós estamos o comércio de hoje, a vida de hoje não está dando para pagar nem do dia. E aí ficava se acumulando. A casa caiu e a gente se organizou. Às vezes a gente só se organiza quando tudo desaba. Não espere desabar, porque talvez você não vai aguentar. Faça antes das coisas desandarem. Faça antes das coisas vir a pior. Faça antes, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Buscar Ele enquanto Ele está na tua frente dizendo: meu filho,
fala, você tem que se organizar. Às vezes, a gente fala de veste, essas coisas, tudo. Mas a gente é que tem que se policiar. Nós, eu, a pessoa. Quando eu vim para cá, que foi a minha primeira área, pastor, não vou demorar mais não. 9 minutos aí. Porque faz tempo que eu venho aqui, de 10 anos atrás eu venho aqui. Aí se fosse para mim ficar aqui, eu tinha que ficar aqui pelo menos 3 horas de relógio. 5 anos. E aí depois eu tinha que passar mais 3 do que ser para 10. Né? Porque Deus, Ele colocou isso no meu coração. Deus, Ele colocou essa palavra e a gente vai aprender. Mas se eu parasse bem aqui, se eu parasse agora, você já tinha entendido o que Deus quer falar com você? Você já tinha entendido aquilo que Deus quer de ti? Deus, Ele não quer muita coisa de ti não, Ele só quer tua adoração. Ele só quer que você seja fiel a Ele. Ele só quer que você seja fiel à palavra dele. Ele só quer que você seja um canal de bênção na vida de pessoas nesta terra. Existem pessoas que vestem roupas que não vêm agradar a Deus, algumas vestes. E é nós que temos que nos policiar. Não é a pessoa que tem que nos exortar. Quando eu vim para cá na primeira área, eu gostava de usar bermuda na rua. E às vezes o pastor puxava minha orelha, mas eu gostava de usar. Durante o dia era de bermuda direto. Mas quando eu comecei a falar com Deus, quando as dificuldades na igreja chegou, que precisava de orar, pastor, mas a gente começou a orar e Deus começou a me envergonhar do que eu vestia. Existem roupas que o Espírito Santo ele me envergonha. Agora aí cabe você se sentir envergonhado. Mas o Espírito Santo ele alerta. Existem pessoas que usam e ficam estopando daqueles que não querem aceitar, pensando besteira, porque a salvação é individual. Ele está cavando um buraco para si próprio. E aí o Senhor me fez eu tirar a bermuda. Pastor, agora imagina hoje você viver lá no Carvalho fazendo compra de bermuda. Como é que você não vai viver? Pai, esse missionário parece que não está bem com Deus, não. Eu já não me vejo. Eu visto dentro da minha casa, no meu sítio, mas na rua. Se eu sair para comprar um remédio na rua, eu tenho que botar uma calça. É porque o Espírito Santo de Deus é quem me cobra isso. O Espírito Santo de Deus é quem me cobra. E não existe coisa melhor do que o Espírito me cobrar. E assim a gente mudou a nossa vida antes para depois. Cheguei na Luz da Aurora. A missão que eu tinha não era só 4 meses ou por dias. Me fizeram tanto medo. Eu não consegui chegar lá. Eu cheguei lá tanto medo que só mexi um pouco por 3 meses. Mas o Senhor fez grandes milagres ali. Eu estava na festa esses 2 dias lá, meu irmão, o poder de Deus caído. Eu estava com vergonha de Júlio Mota. Ainda bem que era Júlio Mota. Também se fosse você também não ia se moar. Moça, era abraço, era foto, era não sei o que. Ah, eu estou com saudade de vocês, vem pra cá, não sei o que. Eu disse, meu tempo aqui passou. Eu cheguei lá, a renda era R$1.800, pastor. Eu nunca falei de dízimos e nem ofertas na igreja. Eu falei de Deus. E chamei o povo para orar, o povo para fazer campanha de oração, para jejuar, para consagrar. E aí eu comecei a trabalhar, exortar, ensinar o povo, mas não falava de dízimos e nem ofertas. Nunca toquei no assunto lá. Eu sou ruim para tocar nesse assunto. Eu sou ruim. Porque para mim eu entendo que não adianta nós colocarmos uma palavra, fazer um esboço totalmente finíssimo, muito bom, e contar, falar das coisas de Deus para quem não está buscando a Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta eu falar de dízimos e ofertas
chamar o povo para Deus. E Deus começou a trabalhar na vida. Eu saí de lá, irmão. Teve vez que deu quase 10 mil reais. Palavra. Quando eu entreguei para Júlio no último mês, deu quase 8 mil. Isso aqui não é para minha glória, não. Isso aqui eu estou tentando me dizer que não adianta eu falar de dízimo de oferta se você não está preparado para servir a obra de Deus. Não. Porque quem está preparado para servir a obra do Senhor, não precisa ninguém lhe dizer o que é que você tem que fazer. Você faz de coração, você faz por amor. Mas eu só vou contribuir porque se fizer isso, se fizer aquilo. Não, meu irmão, nunca faça isso na tua vida. Se tu quer viver um momento bom nessa terra, dê de coração, dê com amor e não requeira nada. Se você não pensa dessa forma, se você buscar a Deus por uma semana, a primeira coisa que vem no teu coração, a cobrança, é de devolver aquilo que é do Senhor. É de devolver aquilo que é do Senhor. É de ajudar na obra do Senhor. Mas aqui o meu não está nem comigo bem. A da viúva também não estava, não. Ali tinha gente que, vamos supor, no dia de hoje, já que eu entrego. Vamos supor que no dia de hoje, lá tinha gente dando oferta de 10 mil, de 50 mil. Era gente rica dando oferta de 5 mil reais. Ela deu uma oferta de R$1. Era a única que ela tinha. Porque o que vale para o Senhor, irmão, não é a quantidade, é a forma. Você dá conforme as suas necessidades. Você só pode dar aquilo que você tem. O que vale para o Senhor não é quantidade, é da forma que o coração está entregando para a obra dele. Foi o que valeu para aquela mulher. Foi a maior oferta daquele dia. Foi a maior oferta, mas para os olhos humanos foi a menor oferta. Mas para Deus foi a maior, porque foi de coração, foi de dentro que ela tirou a única coisa. Ela confiou, ela acreditou em Deus e colocou na presença do Senhor. A obra de Deus, irmão, se nós não ajudar, tem gente de tudo quanto é lugar para ajudar. Ela não para. E aí você não pode dizer assim: por que fulano é próspero e eu não sou? Peça para Deus tirar aquilo que ele não se agrada na vossa vida. Porque o Deus que nós servimos, Ele não precisa de nada de nós. Ele só quer a nossa adoração. E outra, se você dele não quer nada de graça dele, coloca isso no teu coração. Ele não quer nada de graça, nada. Nada de graça. A Bíblia diz que se tu der um copo de água para um dos seus profetas, você receberá o seu galardão. Ele não quer R$1 de ninguém de graça. Ele quer saber da forma que você vai dar. Mas missionário, não era sobre família. Irmão, eu estou contando sobre Deus. As vezes que pode chegar na tua casa e a forma de tu viver. De tu viver. Não é bom viver uma vida abençoada? Não é bom você chegar em casa e está tudo em paz? Não é bom você chegar em casa e você não receber notícias ruins? Por mais que você receba, mas o Senhor está contigo, você sabe que a qualquer momento a vitória vem. Nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente. O Senhor, sem nós, Ele continua sendo Deus desta terra. Ele continua prosperando vidas. O que nós não podemos fazer é impedir o nosso crescimento nesta terra. Porque a Bíblia diz que as melhores coisas é para nós. Mas às vezes nós olhamos tanto para isso aqui, que nós não lembramos do poder de Deus. Nós não lembramos do poder de Deus.
Eu sou um investidor da obra de Deus. Eu posso falar sobre isso. Eu sou investidor. Eu sou investidor. Falei para o pastor, no dia que foi mexer no piso, eu vou dar a minha contribuição. Por quê? Porque eu entendo que é a obra de Deus. Eu sei o que é a obra do Senhor. Eu saí daqui de Caxias sem nada. Eu fui para um lugar que eu não conhecia. E lá o Senhor prosperou a minha vida. Lá o Senhor mudou o meu pensamento. Lá o Senhor mudou a minha forma de viver. Lá o Senhor me trouxe de volta para a minha terra, para calar a boca de pessoas que diziam que eu não ia passar dos 18 anos de idade, que eu ia ser uma pessoa que ia morrer ou ia viver dentro da prisão. Mas aqui estou eu, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque eu acreditei no Deus que eu sirvo. Desde o meu primeiro salário até hoje, o Senhor tem recebido do meu coração a gratidão. E a Bíblia diz que prova ele no corpo que ele no mundo vai te colocar. Eu comecei assim, irmão. Hoje está assim. E quando eu tiro, devolvo aquilo que é do Senhor, eu digo muito obrigado, Deus. É pouco, eu acho pouco, mas obrigado. E aí eu começo a semear na cidade, eu começo a semear no estado, e o Senhor só me protegendo e nos guardando. Sabe por quê? Porque eu entendi o que é a obra de Deus. Você quer ser próspero? Entenda a obra de Deus, só entenda ela. Não dá ouvidos a A e nem a B. A salvação, ela é individual. É você e Deus. Ah, porque fulano é desse jeito, ciclano é daquele jeito. Caminhe com direção no alvo, que ele é teu objetivo. Se não querem fazer o que você faz, não insista. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. E você será uma bênção nas mãos do Senhor. Uma bênção nas mãos do Senhor. Quanto mais você corre atrás, mais ele corre para sua frente. Quanto mais você faz de conta que não está vivendo sobre ele, sobre o dinheiro, mais ele vem atrás de você. Eu sinto isso. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Antes eu lutava para vender. Hoje, quando dá 5h30, quando chega gente para entrar na loja e a loja está fechando, eu já fico zangado, porque já é hora de ir embora. Eu deixei de correr atrás das coisas. Sabe por que eu deixei? Porque o Senhor, Ele cuida das minhas coisas, Ele cuida da minha família, Ele cuida da minha mente, Ele cuida do meu coração, Ele cuida da minha proteção, Ele cuida daqueles que estão aos meus cuidados, Ele cuida de tudo. É isso que nós temos que entender. Não se desespere, não fique preocupado. Se você quer ajudar, ajude, mas ajuda de coração. Vou concluir. Mas eu acredito que os irmãos entenderam o que Deus tem para falar, o que Deus tinha para falar para essa igreja. E eu encerro dizendo: buscai e vivei. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia.